Moto G1. O processo de carga se inicia no conector J5000, que é este aqui, ó, J5000. O J5000, o pino 1 dele é a entrada USB 5 volts. Então eu tenho aqui o conector do J5000, o pino 1 positivo, e esses outros pinos negativos. Então olha só, vem um sinal de carga aqui, chamado USB Power. Esse sinal aqui de 5 volts vai ser usado para carregar o aparelho junto ao Power Manager, vai mandar corrente para a bateria. Se nós observarmos aqui, ó, temos vários capacitores de transiente e ruído para mandar o ruído embora, e filtro também, ó. Tem os diodos de proteção contra excesso de tensão, que é o D5001 aqui, ó, não é? Quando a tensão aqui, por um acaso, tem um surto de tensão na rede, vem a tensão muito alta, esses Ns entram em curto, protegendo o resto do circuito. Então, ao conectar o carregador, não tiver 5 volts aqui nessa linha aqui, ó, nessa malha aqui, ó, quer dizer que existe um componente em curto, algum capacitor ou algum diodo de proteção de entrada, ou propriamente solda fria no conector no pino 1, certo? Conectar o cabo no conector de entrada com 5 volts, medir a tensão, por exemplo, em paralelo com o C5001, tem que ter 5 volts. Se tiver 2 volts, 1 volt, existe algo em curto matando essa tensão, e obviamente não vai carregar sendo assim. Este é o Power Manager do Moto G1, o 2000 PM8226. Ele que vai gerenciar toda a parte de carga. Então aqui no diagrama podemos observar que a tensão V-Charge, em vermelho aqui, ó, entra nos pinos 161, tem dois capacitores de filtros aqui, C2100 e C2101. O sinal de carga passa por um conversor aqui, ó, tem a bobina, capacitores de filtro, L2110, sai também no outro pino dele aqui para filtrar mais, no capacitor C2119, C2116, e vai para a bateria. O que observar então? Certificar que a tensão está chegando aqui, ó, no capacitor, por exemplo, podemos colocar uma ponta de prova do multímetro positiva aqui no C2101 e a negativa no terra, tem que chegar a 5 volts com o carregador conectado. Desconectar a alimentação e testar a bobina, testar a indutância dela, testar esses capacitores também, testar esses capacitores aqui em paralelo com a alimentação, com o filtro de carga, não é? É isso aí, agora vamos para a parte de análise de carga na saída, na parte final do conector de bateria. Então estamos nós aqui seguindo a análise de carga do Moto G1. O destino final da entrada de corrente pelo conector USB vai ser a bateria, que vai injetar elétrons na mesma. O conector de bateria tem 4 terminais, certo? Em vermelho, no J5200, nós temos o conector, o terminal positivo, Battery Plus Connector. Em preto, obviamente, o terminal negativo da bateria. Em amarelo, o Battery ID, que identifica o tipo da bateria. E em verde, o Battery Thermistor, que informa a temperatura na bateria do processo de carga. Se observarmos no pino 4 aqui, ó, que é o terminal positivo, em vermelho, temos um diodo VR5200 e um capacitor C5201. No caso, por exemplo, de um aparelho com alto consumo, esses componentes são principais suspeitos, né? Não é o nosso caso, nosso aparelho não carrega, mas também pode ter uma fuga neles e não está carregando a bateria, seria bom verificar, certo? Do Power Manager, que fornece a corrente de carga para essa bateria. Nós vamos agora analisar o Power Manager.